Eu me chamo Murilo Correia, meu nome de guerra, né? Eu trabalho como técnico de som e por acaso eu tenho uma empresa de aluguel de equipamento de som também. Então poderia ser técnico de som ou empresário, mas eu sou mais técnico de som. Na verdade, eu acho que eu fui levado a trabalhar com som. Porque a gente fazia espetáculos, shows e tinha que ter alguém para poder fazer isso. E nessa época, 1970, essas coisas, não existia técnico de som, essas coisas, não tinha isso não. Era um povo lá que fazia alguma coisa. Geralmente eram os conjuntos de baile. Não tinha empresa de aluguel de equipamento de som aqui no Brasil. Que no mundo tinha começado há pouco tempo atrás, né? A primeira mesa que eu operei foi uma Giannini, não me lembro o modelo, mas era uma mesa válvula. Ela era assim, uma mesinha pequena, os botões, eu tinha botão de volume, grave e agudo. E um reverb de mola. Era isso que era a mesa e tinha 6 canais. Empresa mesmo, com aluguel, fazendo show mesmo, show. Deve ter sido de 77, 76. Aí a gente tinha uns aparelhos de guitarra, de baixo, uns equipamentos que a gente chamava de voz, que era só poder colocar voz, né? Que a gente não usava ter microfone em bateria, nem caixa para frente, tinha umas caixas full range. Eu trabalhava antes do Waikiki, já em 79, alguma coisa assim, eu já trabalhava com o Marco Antônio Araújo. Eu fiquei trabalhando com eles, aí depois que o Marco faleceu, é que eu fui trabalhar com a Kiti. Aí foi um casamento que durou muitos anos, mais 20 e tantos anos. E eu tinha que conseguir descobrir como fazer aquilo funcionar em teatros e ar livre, e como que ia microfonar aquilo, qual microfone usar. Aí foi na época que eu comecei a comprar muito microfone. Isso não era para ter aquele mundo, era para poder experimentar, porque a gente não tinha internet, não tinha como você estudar sobre um microfone aquele, tudo aqui era através de trambiqueiro, de contrabandista, que aqui no Brasil era proibido importar. Eu ouvia falar em um microfone, eu ia atrás e funcionava, e dava certo. Porque, na verdade, microfone bom dá certo sempre, em muitos instrumentos. Esse negócio que as pessoas falam assim, esse microfone daqui é de bumbo. Isso não existe, né, cara? Esse microfone daqui, ele tem corte que pega mais frequências graves, então você pode usar em vários instrumentos. Final dos anos 80 para cá, eu caí total de cabeça com música erudita. Eu comecei a me interessar muito. E eu comecei eu ouvia muito rock and roll, rock progressivo. Aí eu comecei a interessar com música clássica e erudita e música de concerto. Era uma guerra, isso era uma guerra. A gente tinha uma coisa que a gente sempre teve aqui em Belo Horizonte, um consórcio de empresas. A gente era vários amigos. Aí você de fazer uma orquestra que precisava de 40 microfones, 50, ninguém tinha isso. Aí você tinha que pegar um tanto com um tanto com o outro, para poder juntar, para poder fazer. E eram microfones horríveis que a gente usava. Aí depois quando eu comecei
a viajar para fora do país com o Grupo Aquiti, eu comecei a comprar alguns microfones melhores, aí eu fui entendendo como fazer isso de verdade. Porque em orquestra tem um negócio muito doido, que às vezes as pessoas acham que qualquer tipo de microfone rola, e não rola. Porque a música de concerto, ela tem dinâmica. Então, se você usa microfone dinâmico e coloca perto de violino, um microfone dinâmico aqui, você está com um ganho enorme nele aqui. Está aqui com o violino, o cara tocando aqui. Aí quando o cara aumenta a dinâmica, ele fica alto pra caramba, ele não consegue entender a relação de piano para forte, o microfone dinâmico, não consegue. Isso aí eu descobri isso fazendo, né? Porque eu falava assim, a orquestra estava vindo, tá lá tocando, aí de repente ela ficava aquele negócio enorme, rachava tudo, eu falava, gente, que coisa esquisita. Aí que eu fui entender isso, que isso também não existia ensinamento disso. Isso foi tudo empírico, né? Eu que fazia as caixas eu tinha uma serra tico-tico, uma plana de mão, um martelo, uma chave de fenda ou duas, e eu fazia caixa sozinho, inclusive eu segurava a madeira com o pé, cortava de cá, era uma grande loucura isso. Mas eu fazia as caixas de som e amplificador que a gente tinha na época, que eu lembro, os meus tinham um tal de... Nossa, será que eu vou lembrar? Tinha Pro 2000 da Gradiente. É um amplificador bem legal. Pro 2000, ele tinha até um insert atrás dele. Que foi a primeira vez que eu liguei um gráfico em um amplificador e eu achei a coisa mais bacana e moderna do mundo, que a gente só tinha grave e agudo. Aí, quando eu descobri que tinha como ligar um gráfico no amplificador desse, podia escolher as frequências, aí que eu virei eu comecei a virar técnico de verdade, que isso me incomodava muito e eu não conseguia tirar a frequência. Antigamente eu fazia orquestra com 2, 3 mesas de som. Eu usava uma mesa de som de 24 canais para cordas, usava outra mesa de som. Isso é uma época, né, que eu estou lembrando aqui agora. Outra mesa de som, era 32 canais para corda, 32 canais para o resto. E ainda usava uma outra mesa, quando tinha coral, para poder fazer o coro. Então era muito canal. Era canal, assim, mesa de som, você tinha que ficar correndo para lá e para cá, e eu ligava todas numa mesa que eu controlava para poder ficar mais fácil a operação. Porque sintonia fina eu tinha que ir lá naquela mesa, lá naquela. Aí depois eu comprei uma mesa com 65 canais. Aí eu consegui decupar mais isso, mas tinha concertos que eu tinha que botar uma outra mesa ainda, que só uma não dava. E hoje em dia, eu fico nas nuvens quando eu faço som de orquestra ar livre, porque o equipamento é legal paca, meu, é muito bom. Então você escuta quase que acústico, é a mesma coisa que você estivesse escutando um CD. Você amplifica aquilo como se fosse um CD. E essa dinâmica da orquestra, o maestro dá a dinâmica dela, mas você não pode sair extrapolando. Você tem que fazer um equilíbrio entre cordas e madeiras e metais e percussão. As famílias. E quando tem coral misturado, que complica um pouco mais. Que eu acho que de tudo, além de orquestra, coro é uma das coisas mais difíceis que tem de você amplificar. Acho que não existe. É o instrumento mais difícil, é quando junta 80 vozes humanas. E que geralmente, não muitas vezes, é desequilibrado isso aqui no Brasil, porque tem poucos baixos, aí tem aquele mundo de soprano, aí tem poucos contraltos, quer dizer,
aqui é um pouco difícil. Porque eu acho que música erudita ou música de concerto com orquestra clássica ou orquestra barroca ou qualquer tipo de orquestra, o que vale é você amplificar o ensemble, um corpo, né? Uma orquestra é um corpo, você não pode ficar separando esse corpo com áudio, isso não existe. Então eu faço pensando num corpo, que por exemplo, é um acorde que a orquestra inteira dá. Alguém que tem que sobressair, ele tem que sobressair por conta própria, não é eu que vou ficar aumentando o volume do solo, isso não existe. Então, assim, se é um bom grupo, né, eles se apresentam, igualzinho em música popular. O solo, quando um fala, o outro burra abaixa a orelha. Quer dizer, ou seja, se você está solando, os outros têm que ficar na dele ali, diminuir para você poder aparecer mais. Isso é uma regra que tem em tudo na vida, né? Na música, na fala. Lá na Filarmônica, eu consegui um título lá de notório saber, então eu vou ficar lá até eles me aguentarem fazendo essas transmissões, amplificando ar livre. E eu acho ótimo, porque é uma grande orquestra, grandes músicos e tem uma estrutura legal, tem uma sala muito bacana, então eu acho ótimo trabalhar lá. Aí a gente está fazendo, toda semana a gente faz transmissão. Mas a amplificação lá eu faço só de ambiência, tudo por cima, não existe microfone no chão. Então, quando você vê, você não vê muito microfone, você vê só quando a câmera mostra o microfone no alto. Mas microfone embaixo, são raras as vezes que eu coloco algum embaixo, algum instrumento que eu não consigo ouvir, eu tenho que ouvir tudo, não tem jeito. Eu não consigo ouvir uma música que tem um cara fazendo uma mímica, tá? O cara lá tocando um instrumento lá, assim, não tem som, isso não existe. Então eu dou um jeito. Eu tô usando lá, o som central é um Decatri, né? Que é um tipo de amplificação que foi desenvolvido na década de 50 ainda, por um estúdio lá em Londres que chamava Decca. E esse Tree, porque eles desenvolveram isso e ficou parecendo que era uma árvore de microfone. Então ficou Decca Árvore, a árvore Decca. Então é isso, aí tem lá microfones, quando você coloca em uma orquestra, mais ou menos 3,5 metros, quase 1,80 m, um do outro e outro para frente, com a mesma distância. Geralmente se usa microfone Omni. E tem uma coisa que eu gosto de fazer muito também, é musical. Eu faço com um grupo Ponto de Partida de Barbacena, faço com o Diogo Vilela, do Rio de Janeiro, e faço outros, que eu também adoro fazer isso também, porque, aliás, tudo quanto é áudio difícil, eu gosto de fazer. Áudio difícil, tem uma coisa difícil de fazer, eu ataco aquilo dali. Eu quero aquilo, porque eu adoro, para poder viver, eu preciso de ter emoção. Emoção, às vezes, a dificuldade te traz emoção. Como a música, ontem mesmo fazendo transmissão lá da Orquestra Filarmônica, tinha uma música de uma compositora do leste europeu, Adora, que me mexia muito, a melodia dela era muito bonita e eu fico muito emocionado com isso, sempre.
E eu me emociono muito com música. Tudo que eu faço eu entro de coração mesmo, eu não vou de brincadeirinha, não faço nada assim, saco. Oh. Não, eu vou lá e ataco de coração mesmo. Pode ser o show de um Zé Ninguém, como pode ser o show do Milton Nascimento. Eu vou fazer com o mesmo afinco.